Olá, eu sou o Fabrício e hoje eu irei apresentar a vocês alguns insights utilizando regressão logística em relação à base de dados Luan Dataset. Vale ressaltar que esse trabalho teve uma ajuda do Guilherme Parente para fazer os insights desse dataset em específico. Bom, primeiramente, o Luan Dataset ele se trata de dados dos usuários que solicitaram crédito ao banco. Então, por exemplo, temos o gênero, estado civil, quantidade de filhos, se ele é graduado ou não, se é assalariado ou autônomo, se o histórico dele é favorável ou não, e se a solicitação dele foi aprovada ou se foi negada pelo banco. Para fazer os insights, a gente precisava necessariamente tratar os dados. Então, haviam colunas nesse dataset que estavam vazios ou que representavam valores nulos. E para isso a gente fez esse tratamento, removendo todos esses dados, para que não haja interferência no resultado final da nossa análise. E após de fazer o tratamento de dados, nós queríamos ver qual era o percentual de aprovação desses solicitantes. Então a gente viu que em torno de 70% dos usuários tiveram sua solicitação aprovada pelo banco, enquanto os outros 31% tiveram sua solicitação negada. Mas por que disso? A gente então decidiu montar um gráfico de barras que relacionasse tanto o status da solicitação do usuário quanto o seu histórico. E a gente viu que talvez o histórico de crédito do usuário seja um dos principais fatores para a concessão de crédito desse solicitante, visto que dentre os que têm o crédito aprovado, a gente observa uma diferença absurda entre quem tinha um histórico favorável e quem não tinha um histórico favorável. Então, se a gente for analisar a segunda parte desse gráfico, dá para observar uma diferença gritante entre esses valores. Além disso, queria também relacionar os status de aprovação do usuário e também o gênero da pessoa, se é homem ou se é mulher. Então, se a gente observar novamente os que tiveram a solicitação aprovada, nós vemos que o maior foco foi quem era homem, enquanto as mulheres representavam um percentual muito menor em relação aos homens. Mas isso se deve a um principal fator que é a quantidade entre homens e mulheres. Se a gente for observar através desse comando table, a gente pode observar que a quantidade de mulheres no todo, representa apenas 18% dos solicitantes. Então, isso pode ser mostrado no gráfico anterior. Então, por isso que há uma quantidade menor de mulheres que tiveram a sua solicitação aprovada do que os homens. Então, meio que essa análise, se for interpretada de forma errada, poderia levar o analista a crer que homens têm maiores chances de adquirir crédito do que mulheres, o que nem sempre pode ser verdade, pois isso pode variar de acordo com o contexto. E com o contexto que temos aqui, isso é mostrado porque a quantidade de mulheres é menor do que a quantidade de homens. Porém, a gente parou para analisar e a gente ficou pensando, se a gente for fazer cada gráfico de barras relacionando com o status de aprovação da solicitação com as outras características, então, por exemplo, a região que ele fica, se ele é assalariado ou não. Se a gente for fazer um gráfico de barras para cada um, poderia trazer um maior esforço para nós e seria algo difícil unir todos esses dados para trazer uma conclusão única de qual seria o perfil ideal para o usuário. Logo, como que a gente poderia fazer para relacionar todos esses dados ao mesmo tempo e verificar qual é o perfil mais adequado para ter a sua solicitação aprovada? Para isso, a gente utiliza a regressão logística, que analisa o impacto de cada um dos coeficientes para o sucesso, nesse caso a aprovação da solicitação de crédito, no final da análise. Então, se a gente for para fazer a regressão logística, a gente criou uma nova coluna chamada Loan Status Value, que se o Loan Status for sim, se ele for Y, no caso yes, então ele representaria 1, caso contrário, ele seria 0, de
que a aprovação dele não foi aprovada. E para gerar os coeficientes, a gente criou o seguinte código utilizando o summary no GLM desses coeficientes. Então, se a gente for observar apenas o que está no retângulo vermelho, esses são os valores dos coeficientes de cada característica do usuário. Então, por exemplo, se a gente for observar o do gênero masculino, ele representa esse valor de 3,25 e menos 0,1. Mas esse valor fica meio difícil de compreender o que esse valor indica. Isso porque esse valor ele está na sua forma logarítmica. Então, para fazer uma conversão da forma logarítmica para a forma decimal ou percentual, a gente fez esse seguinte código, onde ele faz o exp de todos os coeficientes da nossa regressão logística, trazendo apenas o valor dele em percentual. E esse exp ele faz o seguinte cálculo, onde ele pega o valor do logaritmo. Então, temos a seguinte fórmula: é 1 sobre 1 mais o número de Euler, elevado ao valor negativo do valor do logaritmo. Então, fazendo essa fórmula, ele retorna os seguintes valores decimais que estão mostrados na imagem acima. E com esses valores, montamos um data frame que mostra a probabilidade de cada tópico de cada característica do usuário. Então, fazendo uma interpretação do que seria essa chance, primeiramente, citando um exemplo de um deles, vamos analisar da primeira linha. Se ele for homem, a chance dele está 1,38. O que isso indica? Que ele pode ser interpretado de duas formas. Que ele tem 1,38 vezes de chance do que uma mulher tem, ou ele tem 38% de chance a mais de conseguir sucesso na sua aprovação, na sua solicitação de crédito do que uma mulher. Então pode ter essas duas formas de interpretação nesse valor decimal. Isso vale para todas as características que estão nas outras linhas desse data frame. Com isso, a gente decidiu fazer um primeiro teste inicial com regressão logística para gerar um gráfico com esses valores. Então, primeiramente, a gente teve esse seguinte resultado, novamente separando entre homem e mulher, onde a primeira parte é das mulheres e a segunda parte é dos homens. E como vocês podem analisar, o eixo Y, que é a probabilidade, ele só varia entre 0 e 1, visto que 0 é o que tem a menor chance ou nenhuma chance de conseguir a aprovação na sua solicitação, e 1 aquele que mais tem chance de conseguir a aprovação. Então, a gente pode observar novamente que os homens têm maiores concentrações na aprovação, que nem naquele gráfico de barras amarelo mostrado anteriormente. Isso porque a quantidade de homens é maior do que a quantidade de mulheres. Mas aqui a gente pode analisar também alguns pontos distribuídos ao longo do gráfico, representando o percentual de chance de cada um dos usuários, tanto homens quanto mulheres, para adquirir a concessão de créditos que foi solicitado pelo usuário. Vale ressaltar que, embora estamos utilizando apenas homens e mulheres na análise desse gráfico, os dados plotados nesse gráfico, eles envolvem todos os coeficientes mostrados anteriormente. Então, todos esses dados que estão mostrando em forma de probabilidade, em forma de chance, ele também envolve se ele é assalariado ou se é autônomo, a região que ele vive, a educação dele, enfim, e outros coeficientes que foram utilizados na nossa análise. Em uma segunda tentativa, tivemos esse segundo resultado, onde a gente pode ver que os dados estão concentrados apenas em relação ao eixo Y, apenas nos valores 0 e 1, visto que não tem como ter meia solicitação. Quer dizer, meia solicitação, não tem como ter uma meia aprovação. Ou tem aprovação do banco, ou ou é negado sua solicitação. Então, por isso que os dados são concentrados entre 0 e 1. Além disso, a gente tem essa linha
chamada de sigmoide, que ela mostra que ao longo, tanto no feminino quanto para o público masculino, que o percentual de chance para concessão de crédito, ela tem um crescente aumento na probabilidade de adquirir crédito. E para comprovar esses dois gráficos, a gente fez um pequeno exemplo. A gente apenas utilizou a quantidade de filhos que cada indivíduo tinha. Então, a gente montou um gráfico de barras para quem tem nenhum filho, um filho, dois filhos e três filhos. E foi mostrado. E cada barra representa se sua solicitação foi reprovado ou foi aprovado. Então, para fazer essa análise, a gente primeiramente pegou apenas duas dessas informações, que é apenas os que têm nenhum filho e o que tem apenas um filho. Então, com isso, a gente fez essa seguinte análise, pegando o total de usuários para cada quantidade de filhos, a quantidade de aprovados, quantidade de reprovados, e fizemos uma divisão entre aprovados e reprovados para obter uma taxa, digamos assim. E logo em seguida, nós dividimos esses valores decimais entre o que tem um filho e o que tem nenhum filho, e assim obtivemos esse valor decimal 0,86. Ou seja, em relação a que tem nenhum filho, o que tem um filho tem 14% de chance a menos de ter sucesso na sua concessão, na sua solicitação de crédito do que quem tem nenhum filho. Mas espera, tava 0,86 o resultado da conta anterior. Porém, se a gente for analisar o data frame que foi mostrado anteriormente, está falando que quem tem um filho tem em torno de 32% a menos. 32% a menos de chance de conseguir a solicitação aprovada do que tem nenhum filho. Mas por que isso ocorre? Bom, isso daí pode ser por alguns motivos. Primeiramente, margem de erro, visto que tem alguns dados que podem ter sido usados de uma forma não tão precisa assim. Além disso, temos outliers nesse dataset. Então, como não foi tratado os outliers, apenas os dados com valores nulos e que estavam vazios, então pode ter impactado no resultado final. E também pode ter sido alguma análise feita de forma imprecisa. Porém, se a gente for analisar, tanto o 0,68 quanto o 0,86, eles estavam abaixo de 1. Então, meio que o que tem um filho continua tendo uma chance menor do que quem não tem nenhum filho. Então, dessa forma, a gente pode considerar esse cálculo anterior. Logo, com isso, através dos coeficientes, a gente pode observar que o perfil ideal do solicitante tem que ser um homem casado, graduado em algum curso de nível superior, tem que ter exatamente dois filhos, é um trabalhador assalariado, tem um histórico de crédito favorável e vive em uma área semi-urbana, sendo que o percentual médio de chance de conseguir a sua solicitação aprovada é em torno de 92,9% de chance, o que representa um percentual muito alto. Tá, então a gente tem esse perfil ideal, mas dentre todo o nosso dataset, quantos por cento, quantas pessoas que representam esse perfil ideal em valores percentuais representam no todo? Então, se a gente for observar nesse gráfico de pizza, a gente pode observar que o perfil ideal que a gente acabou de montar, ele representa apenas 3,5% de chance, 3,5% do todo. Então, meio que se a gente for focar apenas nesse perfil ideal, os outros 96,5% de chance estariam sendo meio que ignorados, o que em valores numéricos seria uma grande quantidade de pessoas que seriam ignoradas. E a gente apenas focaria em um percentual muito pequeno que valeria, digamos assim, quase nada do cliente do banco. Então, como que a gente poderia ampliar
esse perfil ideal para que haja um maior foco em todas as pessoas. Para isso, a gente montou uma solução. Então, algumas das soluções que propomos foi buscar novas possibilidades, obviamente, e também vamos incluir mulheres na análise, visto que nos anos atuais, tanto homens quanto mulheres podem fazer a solicitação de crédito para o banco sem haver muita diferença entre os dois gêneros. Além disso, buscamos dados estatísticos de fontes externas e a gente deveria focar principalmente, não só no perfil ideal, mas sim no que mais impacta na concessão de créditos, que é o histórico de crédito. Sendo que, se a gente for observar naquele outro data frame, olha a chance de quem está com histórico de crédito favorável em relação a quem não tem o histórico de crédito favorável, na linha 12. É 38 vezes de chance maior de, de chance de conseguir um sucesso na solicitação de crédito do que quem não tem um histórico favorável. Então, por isso, a gente vai utilizar esse dado como principal foco da nossa análise. Para isso, nós montamos essa coluna que mostra o percentual de pessoas com essa determinada características que possuem um histórico favorável. Então, por exemplo, dentre quem tem dois filhos, 86,7% dessas pessoas com dois filhos têm um histórico favorável, enquanto quem tem três filhos ou mais, apenas 71% dessas pessoas têm um histórico favorável. Mas, além disso, quais outros dados a gente utilizou? A gente utilizou os seguintes dados capturados de fontes internas, onde 45% da população é casada, de acordo com o Jus Brasil. Em torno de 20% da população tem um nível superior completo, de acordo com o Wikipedia, e 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, de acordo com o IBGE. Então, a partir disso, a gente montou novas conclusões, onde a gente vai incluir tanto casados quanto solteiros na nossa análise, visto que, como são 45% de pessoas, 45% de pessoas da população brasileira que são casadas, então os outros 55% que são solteiras poderiam também se enquadrar na nossa análise, já que representam um percentual maior do que aqueles que são casados. E além disso, a gente montou um novo perfil ideal de solicitante, sendo primeiramente deles uma pessoa graduada em algum curso de nível superior, tem que ter dois filhos ou menos de filhos. Ele tem que ser um trabalhador assalariado, ter um histórico de crédito favorável, obviamente, e também viver em uma área semi-urbana ou urbana. E por que disso? Avaliando o todo, a gente tem que observar primeiro qual deles tem a maior chance de pagar o banco de volta com com a solicitação de crédito, qual deles tem a maior chance de pagar o banco. Então, por exemplo, a gente montou esse data frame justamente para fazer essa análise. Então, a gente interpretou como histórico favorável do cliente como uma pessoa que tende a pagar os créditos adquiridos, dados pelo banco. Então, por exemplo, quem tem dois filhos, os 86% de chance, os 86% das pessoas que têm dois filhos, eles têm um histórico favorável. Logo, esse perfil de quem tem dois filhos tende a trazer uma em pagar de volta o banco do que quem tem três filhos ou mais, pois quem tem três filhos ou mais representam apenas 72% do. Quem tem três filhos ou mais, apenas 72% desses usuários têm o histórico favorável. Então, para isso, a gente focou maior em quem tem maior garantia em pagar o banco de volta, que seria necessariamente esse perfil. E também a parte da área em que a pessoa vive, urbana e semi-urbana. Primeiramente, a gente incluiu o urbana, porque é o que mais
tem no Brasil. Então, como vocês viram nas fontes externas, 87% da população vive em área urbana. Então, se o banco ele focar nessas áreas, ele é, poderia ter mais clientes para dar os empréstimos necessários que eles estão solicitando. E, bom, fazendo uma média da chance de todos os solicitantes com esse perfil, a gente obteve 82,9%, que é menor do que aquela chance que obtivemos anteriormente, que era em torno de 93% de chance, mas isso se deve porque aquele perfil anterior era o perfil mais perfeito possível para o banco. Mas como aquele perfil ideal não representava um percentual muito grande, a gente teve que fazer uma nova análise para ter esse novo perfil, que obviamente teria um percentual de chance de obter sucesso nessa solicitação menor, visto que não é um perfil tão perfeito assim quanto o outro, mas ele abrange mais pessoas do que o outro perfil. Como vocês podem ver nesse gráfico de pizza, onde o perfil ideal do solicitante, o perfil desse solicitante que montamos agora representa 42,5% de todos os usuários do nosso dataset, enquanto os outros 57,5% representam outros perfis de usuário. Embora seja menor que 50%, a gente pode ver aqui também que dentre esses 42,5% de usuários, 82,8% dos indivíduos teve sua solicitação aprovada, o que é um percentual muito grande em relação a quem não teve sua solicitação aprovada, que foi 17,2%. Então, fazendo uma análise final, a gente pode fazer as seguintes conclusões. Primeiramente, como foi dito anteriormente, o banco deveria ter maior foco não só apenas em áreas semi-urbanas, mas sim nas áreas urbanas, visto que é o que mais tem no Brasil, visto que 88% das pessoas no Brasil vivem em áreas urbanas, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Além disso, como tem uma queda constante de natalidade no país, sim, ele deveria focar nos que têm 2 filhos ou menos, como foi feito na nossa análise. Porém, ao longo do tempo, ele poderia focar apenas nos que têm nenhum filho ou apenas um filho, de preferência quem não tem nenhum filho, visto que com a crescente queda nessa taxa de natalidade, a quantidade de filhos por casal tende a diminuir. Então ele poderia ter maior foco ao longo do tempo em apenas quem tem nenhum filho ou quem tem um filho apenas. Isso tudo visando apenas no naqueles que têm maior garantia em pagar a fatura dada pelo banco. Então, primeiramente, a característica que mais influencia nisso daí é se o histórico dele é favorável ou não, visto que se o histórico dele não for favorável, o banco não vai conceder crédito a esse usuário. Além disso, ele poderia focar também nos graduados, visto que há um crescimento ao longo dos anos da população brasileira com graduação. Focar também nos assalariados, que é o que mais tem garantia em pagar essa fatura, e também quem tem 2 filhos ou menos, de acordo com os motivos que eu citei anteriormente. E bom, essa foi a apresentação que eu montei. Então, caso haja alguma dúvida, é só me procurar na sala, no e-mail ou via WhatsApp. E muito obrigado pela sua atenção.